Just what's up with you guys? So following up with our activities, we are here on page number 29. So please open up your material and we are following with the grammar. So today we're talking grammar. And if you take a look at this box with this green label, it's written comparisons. Então a gente vai falar de comparações hoje na gramática, tá bom? O exercício 1 pede para a gente ler essa caixinha e responder a pergunta. A expressão no more than, ou mesmo more than, express similarity, difference, or both. Vamos dar uma olhada no que a gente tem de informação aqui nessa green box, you guys. They say, texts may include comparisons between nouns, object, places, or people, actions, or quantities. Comparative sentences can express similarity or difference, ok? Então, as frases comparativas podem expressar tanto similaridade quanto diferença, as duas categorias aqui, ó. Dá uma olhada. De similaridade, eu posso comparing nouns, que são substantivos, eu posso comparing actions, que são ações, e eu posso comparing quantities, que são quantidades. Vejam aqui. Eu tenho aqui, emotional clues are as important as gestures. Então, aqui eu estou comparando o quê? Os gestos com as dicas emocionais. Tão importante quanto as, adjetivo as, comparativo de igualdade. E aqui eu estou comparando dois substantivos, que é clues e gestures. Similaridade. Tão importante quanto. Agora, quando eu comparo ações, veja só, mostrando similaridade. Liars don't shift around any more than truth tellers do. Então, eu estou falando que os mentirosos não se mexem, não se movem mais do que os que falam a verdade fazem. Vejam lá a estrutura aqui. Any more than. Ao pé da letra seria não mais do que, tá bom? Any more than. Por isso que é similaridade. Eles se movem mais ou menos igual aos verdadeiros, né? Os mentirosos se mexem tanto quanto os verdadeiros. Então, any more than. Só que aqui eu estou comparando duas ações, que é o shift, tá? O shift around do liars, ou seja, se movimentar para os mentirosos, e o shift around dos truth tellers, se movimentar para os verdadeiros, para quem conta a verdade. E aí, quando essa similaridade é apresentada através do any more than. Comparing quantities, quando eu comparo quantidades, we are right as many times as we are wrong. Então, eu estou comparando many times, né, as quantidades, que a gente está right, correto, e que a gente está wrong, incorreto. Olha a estrutura. As many times as. As many as, tá? Eu posso até alterar aqui. As many as, posso até colocar outra palavra aqui, tá bom? Similaridade. Agora vamos para a diferença. Eles dizem, liars' voices can become more tense than truth tellers' voices. Então, aqui eu tenho more tense, o comparativo de superioridade, more tense than, mais tenso do que. Estou comparando dois substantivos, as vozes dos liars e as vozes dos truth tellers. More than. Comparing actions showing difference. Fibbers don't move their arms as much as people telling the truth do. Estou comparando duas ações, que é mexer os seus braços. Os mentirosos não mexem mais do que os que falam a verdade. Duas ações, mexer os braços. A diferença, eles não movem mais do que aqueles que falam a verdade. Olha lá. No, né, que tá por causa do don't, a negativa, as much as, bom? Comparing quantities, quantidade mostrando diferença.
liars make fewer speech errors than truth tellers do. Quantidade de quê? Quantidade de erros no discurso, na fala, entre os liars e os truth tellers. Fewer, que quer dizer menos. Então, aqui eu estou dizendo que os mentirosos cometem menos, olha a diferença, erros na fala, no discurso, do que os verdadeiros. Fewer, comparativo, de superioridade, quer dizer menos. We write about differences, estão escrevendo sobre diferenças, em quantity, with, a quantidade. More, ou less, ou fewer than. More é mais, less é menos. Fewer também é menos. Than. Don't, na negativa, don't, ou então not, se for o verbo to be, ou se for um modal verb, as, alguma coisa as, para mostrar a diferença na quantidade. E para falar similaridade, similaridade com not, ou então no, ou então any more, tá? Então, como a gente viu aqui, ó, any more than. Poderia falar no more than, poderia falar not more than, poderia falar any less, any fewer than. Dá pra fazer várias combinações aqui. E no comparativo de igualdade, as. Remember, we replace more, less, fewer with the ER suffix in short adjectives and adverbs. Então, se o meu adjetivo ele é curtinho, ele tem uma sílaba, ou advérbio curtinho tem uma sílaba, eu posso substituir o more, o less e o fewer com o sufixo ER. E olha só, para vocês lembrarem que a gente está falando dos graus dos adjetivos. Lembra que eu tenho o comparativo de inferioridade, no qual eu uso less, mais adjetivo mais than, dizendo que é menos alguma coisa do que. The film is less interesting than the book. Jane is less tall than Mary. Então, Jane é menos alta do que a Mary. O filme é menos interessante do que o livro. Não posso falar he is less taller than John, porque less já indica menos. Eu não posso colocar essa terminação no adjetivo. Igualdade, equality. As, adjetivo as na afirmativa. Not as, ou not so, adjetivo as para negativa. This is as soft as cotton. Então, isso é tão macio quanto algodão. The film is not as good as the book. Então, o filme não é tão bom quanto o livro. Math is not so bad as I thought. Aqui usou not, so, adjetivo as. Comparativos de igualdade e inferioridade. Agora, superioridade, lembra que às vezes eu vou ter um short words, que são os adjetivos curtos, acabei de falar. Eu coloco o ER no final do advérbio ou do adjetivo, que tem uma sílaba. E se ele é mais longo, mais de 2 sílabas, eu coloco more, mais o adjetivo ou advérbio também. E o than. Então, para os curtinhos, ó, por exemplo, tall é curtinho, eu falo James taller, né? O sufixo ER, than his brother. Se o teu adjetivo, advérbio termina em CVC, consoante, vogal, consoante, eu dobro a última consoante. Matt is thinner than Rob. E se tem consoante com Y, eu tiro o Y e coloco IER. Então, this is easier than I thought. Se ele tem mais de 2 sílabas, eu uso more, adjetivo than. A não ser com um adjetivo que tem consoante mais Y, aí é 2 sílabas e aí fica IER. Tudo bem? Superlativo agora, pessoal. Palavras curtas aí, né? Quando eu falo a diferença do superlativo e do comparativo. Comparativo eu comparo 2 itens. Superlativo eu digo que um é maior, é mais, em comparação ao outro, tá? Então, veja lá. James is the tallest in class. Então, de todas na classe, ele é o mais alto, né? Lembra que as regras são bem parecidas. Se o teu adjetivo ou advérbio termina em consoante, vogal, consoante, eu dobro a última consoante, antes de colocar a terminação EST, né? Mas aqui na nossa unidade a gente está aprendendo mais sobre, lembrando mais sobre comparativo do que superlativo,
né? Mas vale a pena sempre estar aí com os conceitos em mente. Se ele termina com consoante com Y, tiro o Y, acrescento o sufixo IEST. It was the happiest day of my life. Se ele tem mais longo, eu coloco the most mais adjetivo. Soccer is the most popular sport in Brazil. That was the most important part of the book. Para que vocês possam estar munidos aí, né, desse conteúdo. Lembra que tem os irregulares, good, comparativo better, superlativo the best, bad, comparativo worse, the worst, superlativo. Far, farther com A é mais longe, the farthest é o mais distante, further é adicional, the furthest o mais profundo. Old, você pode falar older ou elder, isso aqui é mais arcaico. Ou the oldest no superlativo the eldest. E o doente, pior, vira worse. Muito bem, pessoal. Espero que tenham seguido aí, entendido. Se você tem dúvida, se você tem problema, anota e pergunta para mim na terça-feira que vem, que a gente vai dar sequência a partir do exercício 2 aqui da página 29. Thank you very much. See you later. Bye.